Oi, bem-vindo ao canal Se Você é Novo por aqui. Eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira. Esse canal é sobre alimentação saudável e também sobre outras coisas. Dentre os assuntos que surgem por aqui, maternidade é um deles, porque eu amo esse assunto. Eu faço conteúdo de alimentação saudável cada vez mais voltado para a família. Adoro falar sobre isso. E passa mais tempo grávida do que não grávida. Ultimamente tem sido assim, nos últimos 3 anos, porque eu tenho 2 filhos fora da barriga, o Aurélio de 3 anos e o Martim de quase 1 ano e meio. E esse neném da barriga agora, que é um terceiro menininho, que vai chegar em novembro. Então agora eu tô com 17 semanas de gravidez. E no vídeo de hoje eu queria falar pra vocês algumas coisas que eu gostaria de ter sabido, tá certo essa conjugação? Antes da minha primeira gravidez, ou durante a minha primeira gravidez. Eu adoraria que alguém tivesse me falado, para que eu pudesse me preparar melhor, para que eu soubesse o que esperar durante a primeira gravidez. E agora na minha terceira, com certeza eu tô fazendo as coisas diferentes da primeira. Apesar das minhas gravidezes terem sido relativamente tranquilas, vai ficando cada vez mais fácil, certo? Não porque o corpo, necessariamente, muita gente fala que vai ficando mais difícil, porque você vai ficando mais velha, mas é mais fácil no sentido de que você tá mais preparada, você tem mais recursos, você tem mais expectativas no lugar certo, você sabe o que é importante e o que não é, já acumulou certo conhecimento, então eu queria dar essas dicas pra vocês, falando também sobre nutrição na gravidez, que é um tópico que eu tenho estudado muito porque eu tô preparando um curso sobre o assunto que eu devo lançar nos próximos meses. Primeira coisa que eu diria, sabe aquele lance de você descobrir que você tá grávida e não contar pra ninguém porque você tá com medo de perder durante as primeiras semanas? Sim, existe um risco maior de aborto nas primeiras semanas de gravidez. É normal, eu acho que a conta é até 13 semanas, 25% das gestações não vão adiante. Não é nada que a mãe ou o pai fizeram de errado, é simplesmente porque aquela gravidez não era viável geneticamente, não era compatível com a vida, não ia pra frente, é uma coisa daquela formação. Mas isso não é bem elucidado também, a gente não consegue, nos ultrassons até 12 semanas, saber se a gravidez vai em frente ou não. Então a gente fica com aquela sensação de dúvida, aquele medo, aquela insegurança, e muita gente escolhe não contar pra ninguém sobre a gestação até ter certeza de que vai vingar, ou pelo menos passar dessas 12, 13 semanas, e essa chance de perder o neném, que ainda existe, diminui muito. O que eu aconselharia? Eu diria, tá, você não precisa escrever na internet, contar pra todas as pessoas que estão na rua, é claro, mas eu acho que você poderia sim contar para as pessoas que estão mais perto de você, que você ama, que você sabe que se você perdesse esse bebê, você falaria com elas. Então, pais, avós, tios, irmãos, amigos, eu conto pra essas pessoas até cedo, assim, eu tento contar pra todo mundo ao mesmo tempo. Então, na minha primeira gravidez, eu demorei até 13 semanas pra contar, mas não foi por conta desse medo, foi simplesmente porque eu tava fora do país e queria contar pessoalmente, então eu esperei pra poder contar pessoalmente. Na minha segunda gravidez eu contei acho que com 9 semanas, que foi no aniversário do meu primeiro filho, porque aí eu tinha todo mundo junto. E agora eu contei rapidamente também, não tinha nenhuma situação pra juntar as pessoas, então eu contei por telefone mesmo, fiz ligações, ou fui na casa dos meus pais e contei. Por quê? Tá, vamos supor que exista uma perda gestacional. Eu vou querer falar pra essas pessoas, eu não vou esconder isso dessas pessoas, eu vou chorar junto com essas pessoas. Só que eu prefiro ter celebrado antes. Então eu prefiro ter celebrado cada diazinho da vida desse serzinho que estava dentro de mim, com eles, e comemorado junto, e rido junto, e se precisar chorar junto, a gente chora junto, mas eu acho que a vida é valiosa desde o princípio e que a gente deve celebrar e se alegrar com isso desde o princípio. Eu daria esse conselho. Se você tá grávida de 6 semanas, 7 semanas, comemora, fica feliz, não fica apreensiva, com medo horrível de que não vai dar certo e eu não vou nem ficar alegre, eu nem vou me jogar nessa situação porque eu não sei se vai dar certo.
Não, celebre essa vida que tá dentro de você no tempo que ela tiver, porque o tempo que ela tiver aí ela é valiosa, o tempo que ela tiver aí ela é amada, o tempo que ela tiver aí ela é importante, porque ela é uma vidinha única, feita por Deus e amada por Deus. Mesmo que você não conheça essa vidinha que tá no seu útero ainda, Deus já conhece essa vidinha, já a formou e já ama. Número 2. Eu gostaria de ter tido informações melhores sobre enjoos e náuseas na gestação. Se você ainda não sabe, se você é novo e não me acompanhou aqui, é porque eu tô falando assim porque eu já reclamei muito disso, já falei muito disso, mas vamos falar um pouco mais. Eu sou uma das pessoas que tem muito enjoo, muita náusea na gestação. Na minha primeira gestação, eu tive inclusive um quadro chamado hiperêmese, que você vomita de forma exagerada, eu perdi muito peso, eu passei um mês praticamente de cama, eu não conseguia comer quase nada, eu vomitava 5 vezes ao dia, não tinha medicação onde eu tava, porque eu tava em outro país, eu tava na Hungria e não tinha acesso à medicação fácil por lá, sem pedido médico e tudo mais. Eu estava sozinha, só eu e meu marido, e foi horrível. Eu me senti muito mal fisicamente, claro, eu só queria dormir. E quando eu tava acordada, eu tava desejando estar dormindo, porque era uma dor de estômago mesmo, o tempo todo, uma náusea horrível, e eu me sentia muito fraca. E psicologicamente também era muito ruim, porque eu me sentia inútil, incapaz, eu queria estar ativa, trabalhando, fazendo as coisas, e eu simplesmente não conseguia, o que me deixou muito triste. Foi um período muito sombrio, e eu gostaria de ter vivido isso de forma diferente. Na minha segunda gestação, as coisas melhoraram, porque eu tava aqui no Brasil, eu tinha mais apoio, eu tinha mais ajuda, eu tinha medicação, então eu passei a tomar remédio de uma forma que eu consegui parar de vomitar, né? Então eu tomava 3 remédios prescritos pelo médico, tinha que tomar na hora marcada pelo médico, porque se eu começasse a passar um pouquinho mal, eu começava a vomitar e não parava mais, de hora em hora, sabe? Não parava mais, só com o remédio na veia. Então, ter esse medicamento pra mim foi excelente. O risco do medicamento frente ao risco da desnutrição e da desidratação que eu tava enfrentando, valia a pena tomar um remédio e eu pelo menos parei de vomitar. Comia muito pouco, acabei perdendo bastante peso também, mas tudo bem, passou. E nessa terceira gestação, melhorou. Isso é uma coisa que eu gostaria de ter sabido, porque na minha primeira gestação eu também fiquei muito triste, porque eu li em algum lugar ou alguém me falou, que isso só piorava de gestação em gestação, que tinha tendência de voltar em todas as gestações. Se você teve náusea, hiperêmese em uma, você vai ter em todas, e vai ser muito ruim. Não foi verdade, foi cada vez melhor. Nessa aqui, inclusive, eu perdi pouquíssimo peso, acho que eu perdi só 2 quilos, a primeira eu perdi 8, e eu vomitei muito menos. Tomei os remédios, fui controlando, e agora com 16 semanas eu tô praticamente zerada. Eu vomitei há uns 2 dias atrás, vomitei, mas vomitei e segui a vida. Não é uma coisa que me deixou incapacitada. O que pode te ajudar se você tá sentindo enjoos? Converse com seu médico sobre tomar medicações se tiver muito ruim. Se você conseguir ficar sem as medicações, melhor. Mas se isso estiver prejudicando o seu consumo alimentar, se isso estiver prejudicando a sua hidratação, talvez seja melhor tomar medicação. E aí você conversa com o seu médico sobre isso, até porque esse vídeo pode ficar rapidamente desatualizado se eu falar o nome de um remédio aqui que agora é permitido, e daqui a 2 semanas alguém fala que não é mais. Então é melhor você falar com o seu médico. Número 2. Não deixe seu estômago ficar muito vazio. Isso é difícil, porque quando a gente tá enjoado, a gente não quer comer. Mas se você não comer durante muitas horas e seu estômago fica vazio, você vai sim ficar mais enjoada. É por isso que a gente costuma enjoar mais, por exemplo, de manhã, na hora que a gente acorda, porque a gente tá num longo período de jejum. Então, continue consumindo pequenas porções de alimento ao longo do dia. Pequenas mesmo, porque você não vai conseguir comer grandes volumes sem que isso te cause grande enjoo. Então, come pequenas porções de alimentos e tente consumir proteínas, porque as proteínas também vão ajudar na sua saciedade, vão ajudar no seu controle glicêmico, e isso também ajuda que os enjoos não fiquem tão pesados. Agora, muito difícil comer proteína quando você tá enjoada na gravidez. O que fazer? Se você conseguir comer ovo, carne, queijos, iogurte, beleza, vá nessa. Iogurte, leite, essas coisas podem ser até mais fácil, porque como na gravidez a gente fica com um senso de olfato muito aguçado, a gente costuma achar comidas que são quentes, mais
O cheiro fica muito forte e isso causa mais enjoo. Então, geralmente, a gestante prefere comer alimentos gelados e frios. Então, um iogurte com uma frutinha cai melhor, geralmente, quando você tá nesse primeiro trimestre, do que um prato quente de comida, do que um ovo cozido, certo? Aliás, eu vejo o meu enjoo pelo ovo. Se eu tô comendo ovo é porque eu já tô ótima, já não tô enjoando, porque o ovo é uma das primeiras coisas que me faz enjoar e é uma das primeiras coisas que eu quero voltar a comer, porque daqui a pouco eu vou falar, ele é super, super maravilhoso durante a gestação. Mas então, aposte nisso, aposte em vitaminas, smoothies, iogurtes, pudim de chia e coisinhas assim geladas. E para enriquecer mais com proteínas, aí eu sugiro você usar aquelas proteínas em pó mesmo. Pode ser whey protein, pode ser colágeno ou outra proteína vegetal, se você não consome essas outras proteínas. Proteínas isoladas para você colocar nesses alimentos para que eles fiquem mais proteicos. Vale a pena, porque se você tá enjoado, você precisa desse consumo de proteínas e é muito difícil você simplesmente abrir uma latinha de sardinha e comer. Ou mesmo comer um prato de arroz com feijão e carne. Muitas vezes eu não consegui, aliás, por muitas semanas eu não consegui almoçar e jantar comida quente. E aí, pra mim, essas coisas eram ótimas. Então, como eu falei, proteína, coma refeições regulares, frequentes, pequenas, consuma alimentos gelados, isso pode te ajudar muito. Então, sorvetes e picolés são uma ótima opção. Eu vou deixar algumas ideias aqui embaixo de sorvetes e picolés mais saudáveis para você fazer, porque afinal isso não vai ser esporádico, isso vai ser bem frequente durante várias semanas. Eu vivi de picolé durante várias semanas nessa gestação. E foi ótimo, porque tomava o picolé e vinha um grande alívio, além de ser uma forma de me hidratar, porque é difícil beber água, às vezes você tá tão enjoado que a água faz você vomitar, e também de comer de forma geral, né? Coisas cítricas costumam ajudar. Cítricas e azedas. Coisas azedas, mexerica, abacaxi, bem geladinhos. Muitas gestantes adoram limão e começam a espremer limão em tudo. Uma colega me falou para comer maçã verde com sal e pimenta essa gestação. Achei uma delícia. Pinguei limão em várias coisas e foi realmente muito melhor. Água com limão pode ser uma boa. Picolé de limão. O que você quiser, até cheirar o limão pode ajudar. Outra coisa que eu sugiro é tente arranjar a outra pessoa para cozinhar para você. Porque quando a gente cozinha a própria comida, a gente costuma enjoar muito mais e não recusar. A gente tá vendo, às vezes o seu enjoo nem tá tão forte assim, mas é a aversão, sabe? Você nem tá vomitando tanto, mas você tá tendo aversão por tudo que você cozinha. É só você ver que você tá refogando a cebola e o alho pra fazer um negócio que você não quer mais. Muitas vezes eu já fiz isso também. Mas quando eu ia comer na casa de outra pessoa, da minha mãe, da minha sogra, alguma coisa assim, eu conseguia comer muito melhor. Ou até restaurante. Eu conseguia comer muito melhor. Só que restaurante também não é muito sustentável, nem financeiramente, nem em questões de saúde, porque uma comidinha de caseira tem muito menos sal, muito menos gordura, né? Você sabe exatamente o que tem ali. É até mais seguro, né? Do ponto de vista de não pegar nenhuma intoxicação alimentar, né? A gente tem mais higiene em casa. Então, se você conseguir falar pra sua mãe, pra sua sogra, pra uma irmã, pra uma amiga, te ajudar nessa situação, faça isso. Eu adoraria que a gente fizesse mais isso pelas mamães que estão no primeiro trimestre. Também é um outro motivo pra você contar pras pessoas que você tá grávida, pra elas te ajudarem, porque no pós-parto tem muita essa iniciativa de amigas, pelo menos ao meu redor, juntarem pra fazer refeições e darem pra mãe que acabou de parir. E isso é maravilhoso, mas a gente podia fazer isso também pra mãe que tá muito enjoada, porque a verdade é que ela vai ter muita dificuldade pra cozinhar e às vezes pra comer também. Então quando eu recebia alguma coisa assim de fora de casa, nossa, eu comia muito mais. E também comi algumas vezes em restaurante, porque eu simplesmente não conseguia comer a minha comida, mas outras comidas poderiam me apetecer, dependendo do que fosse. As outras dicas, tem muitas outras dicas pra enjoos e náuseas, dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Coisas como tomar chá de gengibre, comer gengibre, muita gente fala que ajuda, pra mim não ajudou, mas pode ser que pra você ajude. Esse é o único chá, um dos únicos chás que a gente pode consumir durante a gestação e pode ser que ele ajude sim a diminuir os enjoos. Tem gente que coloca um ponto de pressão de acupuntura aqui no pulso, que diz que ajuda também. Pra mim não funcionou, tanto que eu nem sei onde é que é, mas eu lembro que na minha primeira gestação eu tentei. Mas o que eu mais posso te dizer assim sei que parece que não vai, mas vai passar. E vai chegar um momento que você vai sentir vontade de comer de novo, e vai ser maravilhoso. E você vai conseguir se nutrir, e você vai bater pratão, e parece uma coisa besta, mas quando você passa muito tempo nessa neblina do enjoo, quando você finalmente começa a se sentir melhor,
É incrível. Além disso, se você estiver se sentindo muito mal, veja a possibilidade de você fazer uma suplementação de vitamina B6, porque isso pode também ajudar em alguns tipos de enjoo da gravidez. Talvez tenha sido por isso que essa gestação tenha sido melhor, porque eu suplementei nessa, nas outras eu não suplementei. O que mais que eu teria dito pra mim mesma? Eu teria dito pra mim mesma na minha primeira gestação: Marina, eu sei que você não quer comprar muitas roupas pra gestação, porque afinal você só vai usar ela por alguns meses, né? Eu só comecei a ter barriga mesmo na minha primeira gestação perto do 6º mês. Então você vai usar por 3 meses, não precisa comprar. E aí eu peguei algumas coisas emprestadas e fiquei usando elas à exaustão. Mas eu diria pra Marina, da primeira gravidez: pode comprar roupinha de gestante. Não precisa comprar um mundaréu de roupa, mas compra umas coisas básicas, legais pra você usar, porque minha filha, você vai usar muito isso. Eu tô na minha terceira gravidez em 3 anos. Você não usa só durante a gravidez aquela roupa, você usa também um pouquinho depois no pós-parto. Por exemplo, calça. Às vezes demora um pouco mais pra você voltar pra sua calça normal, mas aquela calça um pouquinho mais larga que você comprou pra gestação, ou uma calça que é mais ajustável, você consegue usar no pós-parto também. Então eu focaria em comprar roupas que dá pra usar no pós-parto e na gravidez, e investiria em algumas poucas peças. Por exemplo, camisas, uma bela camisa oversize, assim, grande, folgada em você, de botões. Você vai conseguir usar isso muito bem durante a gestação e você vai conseguir fazer também boas combinações no pós-parto, e você vai conseguir amamentar com aquela camisa bem legal. Eu também não compraria, é uma dificuldade isso, mas aquelas roupas de gestante que são muito características que só dá pra usar na gestação, tipo aqueles vestidos que são canelados, bem apertadinhos. Eu usaria eles com barrigão, mas sem o barrigão eu não ia querer usar, porque ele vai me mostrar toda aquela, né, aquele corpo de pós-parto que ainda tá meio esquisito. Então, assim, tá apertadinho pra mim, então eu não compro. Mas existem aquelas opções de roupas que dá pra você transitar pelos dois mundos. Eu tenho um macacão, por exemplo, que eu uso ele grávida até quase o final, enquanto a minha barriga... Quando a minha barriga tá super enorme, não cabe, mas até o 8º mês ainda cabe. E eu uso no pós-parto, eu uso depois que eu já parei de amamentar, eu uso alguns vestidos assim. Então eu diria, invista sim em algumas roupas que vão te fazer se sentir bonita durante a gestação, pra você não ficar se sentindo uma batata o tempo inteiro. Dito isso, estou usando moletom, porque é uma coisa que é confortável e tá muito frio, eu não tô dando conta de usar roupinha bonitinha assim quando eu tô em casa, não. Outra coisa, nutrição é muito mais importante do que você imagina na gestação. Eu sou nutricionista e só agora na minha terceira gestação está me caindo a ficha do tanto que os pré-natais, médios, de médicos normais, são deficientes nessa questão nutricional, de orientação nutricional para o paciente, e como isso é determinante para a saúde daquela gestação. Como assim, não podia faltar. Já que não tem como todo mundo ir para um nutricionista que atende gestante, que entende, que é especializado, o pré-natal, com o médico obstetra e ginecologista ali, deveria ser melhor nesse sentido. Eles deveriam ter pelo menos um materialzinho escrito que eles revisam uma vez para entregar para gestante, gente, mas não tem. E agora eu fui pesquisar também para fazer esse curso que eu tô preparando para vocês, e as informações de muitas diretrizes, de muitas, digamos, sociedades oficiais, né, aquelas grandes diretrizes, estão bem atrasadas em relação à pesquisa mais recente, o que a gente tem de mais moderno, e vai demorar muitos anos para que essa lacuna seja preenchida entre o que a ciência já averiguou, né, de forma assim bem drástica. Não é assim, a gente acha que não. A ciência já tem muitas boas provas disso, já tem muitas boas evidências disso. Para que isso saia daqui e vá para a diretriz geral e para o atendimento, por exemplo, na saúde pública ou na grande diretriz que vai chegar no ouvido do seu obstetra, vai demorar, gente, vai demorar. Então, é por isso que eu tô criando esse curso. Mas eu quero colocar algumas ideias já nesse vídeo para vocês. Nutrição na gestação é muito importante. A boa nutrição durante a gestação, ela tá ligada não só ao fato de você se sentir bem ou não, ganhar muito peso ou ganhar pouco peso, mas a desfechos do seu parto.
Às vezes você tá super preocupado em ter um bom parto, mas você tá comendo qualquer coisa durante a gestação sem saber que isso influencia o seu parto, o peso do seu bebê ao nascer, a sua chance de parto prematuro ou não. Além de todas as consequências para você e para o seu bebê no futuro. Então a sua alimentação pode mexer na epigenética, na programação genética do seu bebê. Não é como se ela estivesse criando novos genes, mas ela ajuda a ligar e desligar certos genes ali na formação do bebê. E isso ajuda a evitar certas doenças ou aumentar o risco de certas doenças, especialmente os riscos de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, como hipertensão, como obesidade. E a gente já tem muitas pesquisas que mostram isso. Então não é só não ganhar muito peso ou voltar ao peso pré-gestacional antes. Não é só ter um bebê grande ou pequeno, é muito mais do que isso. E eu tenho ficado assim cada vez mais chocada quanto mais eu estudo, do tanto que a gente não fala sobre isso, do tanto que a gente acha que vai dar tudo certo e não cuida da saúde durante a gestação e no final cai numa cesárea ou cai em alguma complicação e aí fica, poxa vida, mas o que aconteceu? O que eu poderia ter feito? Tanta coisa, a gente pode fazer tanta coisa. Eu não tô falando isso pra te culpabilizar, eu tô falando isso pra colocar, inclusive, poder na sua mão. Você tem poder pra influenciar positivamente a sua gestação, comendo o que é certo, se exercitando, tomando os seus suplementos, dormindo bem, descansando. Todas essas coisas fazem muita diferença. Guarda isso na cabeça, isso é pra gestação, pra sua saúde, pra saúde do bebê, mas também pra quem não é gestante. O que você faz todos os dias tem muito mais influência do que você faz esporadicamente, sabe? O que você faz todos os dias, do jeito que você faz todos os dias. Como você come, como você dorme, como você se movimenta. Isso faz muito mais diferença do que essas coisas esporádicas e especiais. Às vezes a gente pensa, não, eu vou fazer uma sessão de acupuntura ali no final e vai resolver. Não! É importante você cuidar das coisas que você faz no dia a dia. É importante você escolher um estilo de vida saudável. E isso vai ser muito mais benéfico para você e para o neném do que ter um quartinho perfeito, todo bem decorado, com um ninho assim, e o protetor de berço, a gente pode falar sobre isso depois também, e o umidificador e blá blá. E isso, cuidar da sua saúde nesse sentido, todos os dias, durante a sua gestação, vai fazer muito mais diferença para você e para o seu bebê do que você fazer um quarto completamente decorado, combinando, lindo, tendo aquele, como fala... Qual é o nome daquilo, gente? Eu nunca tive aquilo, por isso que eu não sei o nome. Aquele enfeite pra botar na porta da maternidade, bem bonito, escrito o nome do seu filho, incrível. Não tô criticando, é lindo, mas isso não deveria ocupar sua mente e ter tanta preocupação quanto a sua saúde e o que você tá fazendo todos os dias. Então, nutrição. Vale um vídeo só sobre isso. Tá valendo um curso só sobre isso que eu tô construindo agora pra vocês. Mas o que eu quero dizer é: coma direitinho durante a gestação, preste atenção. E se eu fosse falar algumas poucas dicas, seria: coma comida de verdade durante a gestação. Foque em fontes de proteína durante a gestação. As fontes de proteína são ricas em vários nutrientes que você precisa durante a gestação. Além da proteína, sua necessidade de proteína aumenta durante a gestação. Mas a sua necessidade de ferro também aumenta, de vitamina B12 também aumenta, de vitamina A também aumenta e várias outras, né? Colina, ômega 3 e os alimentos de origem animal estão ligados a isso. É muito importante comer muitas frutas e vegetais, mas isso costuma ser mais simples, especialmente as frutas para gestante. Os vegetais nem tanto, a gente tem que lutar por eles também e incluir eles na alimentação da gestante. Mas as proteínas, eu diria, foca nas proteínas, tente consumir bastante proteína. Tem alguns alimentos que são ótimos para você consumir na gestação por causa disso. O ovo é rico em proteínas e também tem colina, que é um nutriente importantíssimo no desenvolvimento neurológico do seu bebê. A gente fala muito sobre ácido fólico, que na verdade nos alimentos é o folato, né? E a gente sempre fala para suplementar, inclusive durante os 3 primeiros meses, teria que suplementar até o fim, tá bom? Mas não é o folato sozinho que age, a colina também age. E a maior parte das pessoas não supre a necessidade de colina durante a gestação, fica abaixo.
Se você comer 2 ovos por dia, você já atinge, agora eu esqueci o número, eu vou escrever aqui, mas não sei se é 70, 80% da sua necessidade de colina, porque tem bastante colina na gema do ovo. Então consuma ovos, ovos são incríveis para você. E tem vários outros alimentos, fígado é um deles. Fígado é um excelente alimento para você consumir durante a gestação e fora dela, porque ele é um verdadeiro combo de nutrientes, de micronutrientes. Ele é um polivitamínico da natureza, ele é extremamente rico em colina também. O ovo e o fígado são os alimentos ricos em colina, alimentos vegetais quase não tem. Então, esses são os 2 principais que tem colina. O fígado também tem vitamina A, calma, vou falar mais sobre ela, mas você precisa sim de mais vitamina A durante a gestação. Tem muita vitamina B12 que você precisa mais na gestação. O fígado tem proteína, o fígado tem bastante ferro que você precisa muito durante a gestação. A principal deficiência nutricional que tem péssimos desfechos é a deficiência em ferro. E a gente costuma ouvir muito pouco sobre isso. A gente vai no consultório, o médico dosa, ele só se preocupa quando ela está extremamente baixa. Antes disso, ele te fala para tomar um ferro via oral, que você não necessariamente vai conseguir aumentar o seu ferro só por via oral. Muito difícil isso acontecer, causa constipação. E aí, quando o ferro tá lá embaixo, aí fala sobre tomar ferro venoso e você já tá com deficiência de ferro por semanas pro seu bebê. Então, assim, comer fígado é uma forma de você prevenir isso, além de várias outras proteínas animais que têm bastante ferro. Sim, tem ferro em fontes vegetais, mas eu diria que se você é uma mulher que come carne, que se você não é vegetariana, foca na carne, porque elas são muito melhores. Essas fontes de ferro são muito melhores, muito mais disponíveis, em bem maior quantidade, investe nelas. Ah, Marina, mas o fígado tem vitamina A demais e isso pode causar deficiências da formação do neném. Eu já vi isso, malformações causadas pelo efeito teratogênico da vitamina A. Gente, isso não acontece com a vitamina A vinda de alimentos naturais, como por exemplo o fígado. Esses estudos e evidências são sobre suplementação de quantidades muito altas de vitamina A. Além disso, eu não estou sugerindo para você comer 3 fígados sozinha por almoço. Eu sugiro de 80 a 160 gramas de fígado por semana. E aí tem um vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, que eu ensinei como você pode fazer esse fígado de um jeito que ele fica, de certa forma, escondido em algumas preparações, já que o sabor é forte e nem todo mundo aceita muito bem. E é o que eu tenho feito aqui em casa. Ah, outra coisa. Ah, Marina, mas o fígado é onde tem todas as toxinas do animal e eu não quero ficar comendo toxinas na autogestante. Gente, não temos estudos mostrando isso não. O que a gente tem é estudo mostrando que a quantidade de toxina de um fígado é a mesma quantidade de um outro músculo qualquer do animal. Por quê? Porque não é onde é armazenada a toxina, é só onde é metabolizada, ela não fica ali, entendeu? Então, quantidade mesmo, a gente não conseguiu ver quantidade maior de toxina no fígado e menor no músculo. Não é verdade isso aí. Então, como eu falei, isso são algumas coisas que eu gostaria de ter ouvido na minha primeira gestação. Eu não comi fígado na minha primeira gestação. Eu gostaria de ter escutado isso, nessa segunda eu estou escutando e comendo muito mais. Daí vai pro meu próximo ponto, que também tem a ver com nutrição. Estrias. Eu tive bastante estria na barriga no meu primeiro e no meu segundo filho. Fiquei bem triste porque eu fiz, teoricamente, tudo que precisava fazer pra prevenir, né? Eu passei todos os cremes e óleos que me indicaram, bebi bastante água, mas continuei tendo as estrias, e foram bastante estria mesmo na barriga. Não tenho um problema com elas hoje em dia, já aceitei elas como marcas do que eu vivi, do que eu estou vivendo, do meu corpo amadurecendo, no meu corpo tendo a habilidade de gerar um neném e se esticar e se alongar por ele, né? Mas o que eu gostaria de ter sabido é que existe um aminoácido é uma pecinha que forma uma proteína, chamado glicina, que é extremamente importante para a elasticidade da pele. Esse aminoácido, glicina, ele é um aminoácido não essencial, que é um aminoácido que você não precisa consumir necessariamente, né? Você vai acabar consumindo ele nos alimentos, mas você não precisa se preocupar em consumir ele porque o seu corpo produz ele. No entanto, a necessidade de glicina aumenta tanto na gestação, porque você está criando novos tecidos, criando pele, esticando a sua pele, todas essas coisas, né? A sua e a do bebê estão precisando ali de glicina. A necessidade aumenta de tal forma que ele se torna condicionalmente
essencial. Então, naquela condição, você precisa consumi-lo. Não é suficiente o que você produz. Então, você precisa ir atrás de alimentos fontes de glicina. E eu nunca tinha ouvido falar nisso, gente, apesar de eu ter feito faculdade de nutrição. Ou se eu ouvi, foi um detalhe num rodapé em algum lugar e eu esqueci. Nunca recebi essa orientação, inclusive. O que é fonte de glicina? A glicina é encontrada nas cartilagens, nos ossos, nas peles dos bichos. Por isso que os alimentos de origem animal são tão importantes durante a gestação. Como eu falei antes, já dei vários exemplos de nutrientes que tem, glicina é um deles, é o que a gente vai encontrar nesse tipo de alimento. Então, consumir carnes cozidas com ossos, que você come a carne e aquele caldo, né, em que a carne foi cozida, você está consumindo glicina, a glicina vai para aquele caldo. Consumir caldo de ossos é muito legal também, porque é quando você faz um caldo deixando... Eu tenho uma receita, vou deixar aqui embaixo. Deixando cozinhar os ossos por muitas horas e aí aquelas proteínas, aqueles aminoácidos vão também pro caldo. Ele fica super gelatinoso quando frio, quando quentinho não, vai ficar só espesso e gostoso. E eles têm bastante glicina. Colágeno, um dos aminoácidos, é feito de glicina, por isso que você precisa da glicina, para fazer o colágeno, inclusive, para sua pele esticar e não fazer essas estrias, e também porque o bebê vai precisar muito. Colágeno é a principal proteína que a gente tem no nosso corpo, o bebê vai usar muito colágeno, então você precisa de glicina. Se você consumir colágeno e suplementado, né, em pó, por exemplo, a proteína em pó, você também está obtendo essa glicina. Gelatina e outras coisas assim, tudo isso tem glicina. E eu nunca tinha ouvido isso. E aí é uma das coisas que eu tô me esforçando pra aumentar na minha alimentação também, pra eu poder não só evitar as estrias, mas poder dar as melhores condições pra esse bebê. Porque graças a Deus eu tive ótimas gestações, meus bebês são super saudáveis, meus filhos são super saudáveis mesmo, eles raramente ficam doentes, nunca ficaram internados, não tiveram nenhuma complicação de parto, nenhuma complicação neonatal. Eu me cuidei durante as gestações com a informação que eu tinha, mas eu fiquei muito exaurida no final da gestação. Eu me sentia muito assim, como se eles tivessem puxado tudo de mim e não tivesse sobrado nada pra mim. E tudo bem que seja assim, eu prefiro que vá tudo pro meu neném mesmo, nem que eu fique toda drenada, mas eu posso comer e ter um estilo de vida saudáveis o bastante para que eu não me sinta assim, para que tenha o suficiente pros dois, não é mesmo? Outra coisa que eu diria pra mim mesma durante a primeira gestação: faça fisioterapia pélvica. Não fiz por quê? Porque a gente estava no meio da pandemia mesmo, aquela pandemia mesmo. O Aurélio nasceu em 2020, junho de 2020. E eu tô lembrando aqui que eu voltei pro Brasil e a pandemia fechou tudo em março. Eu voltei pro Brasil em fevereiro, eu comecei a ver as coisas da gestação e aí não tive essa possibilidade. No meu segundo, eu fiquei com a desculpa de que eu não tinha tempo, porque eu tinha que cuidar do primeiro e eu não fiz a fisioterapia pélvica. E o meu assoalho pélvico tá muito, muito fraco. Isso é péssimo, gente. Agora eu vou falar umas coisas que talvez seja informação demais, mas eu acho que você, que é mãe, precisa saber disso. Fica muito difícil depois de não ter vazamentos de urina, se você tosse ou se você espirra, se o seu assoalho pélvico tá muito, muito fraco. Então, fisioterapia pélvica é muito importante para você conseguir melhorar o seu tônus ali. Além disso, diminui a chance de você lacerar no parto, que é você rasgar, né, na hora que o bebê tá saindo, ter essa lesão. Pode te ajudar. Eu conheço pessoas que tiveram ótimas experiências por causa disso. E eu não fiz fisioterapia pélvica e eu lacerei sim nas duas. Te dá uma consciência de corpo muito melhor, te prepara pro parto. Então eu acho que é uma daquelas coisas que todo mundo que tivesse a condição de fazer, deveria fazer, fisioterapia pélvica. Você pede, a maioria dos convênios cobre, pede lá pra sua médica te dar o seu médico te dá um pedido pra fisioterapia pélvica. Pegue esse tempo, invista nisso, sabe? E faça a fisioterapia pélvica. Eu estou fazendo agora, nessa terceira, fisioterapia pélvica, eu já fui no osteopata, acupuntura, tudo que eu puder fazer, eu farei pra cuidar do meu corpo, porque já é a minha terceira gravidez em 3 anos e eu sinto que o meu assoalho pélvico tá fraco, que o meu corpo, o meu quadril, tá tudo precisando de um reforço. E aí vou pra minha próxima dica. Faça atividade física. Faça atividade física. Ei, faça atividade física durante a sua gestação. Eu não estou brincando. Na minha primeira gestação, eu fiz atividade física a gestação praticamente inteira. E foi muito melhor. Eu tinha muito mais ânimo, eu tinha muito mais disposição.
o meu trabalho de parto, tudo assim foi bem mais positivo. Eu não estava exausta no final. Tinha dores, claro, meu quadril principalmente doía no final de gestação, mas comparada com a minha segunda gestação, que de novo, porque eu tava cuidando do primeiro filho, eu achava que eu não tinha tempo pra fazer atividade física, foi muito mais difícil. A minha segunda gestação, que não teve atividade física, eu tava mais cansada, meu corpo tava mais cansado, eu tive mais dores e mais cedo, sabe? Então eu realmente acho que faz toda a diferença. Eu diria que esse foi o item que fez mais diferença entre a minha primeira e a minha segunda gestação. E nessa terceira gestação eu também vou me esforçar, mesmo tendo 2 filhos já pra cuidar. Eu vou me esforçar para fazer atividade física, para que eu fique bem durante a gestação, inclusive para poder cuidar bem deles. Então faça atividade física. Converse com o seu médico, ele provavelmente vai te falar que você pode fazer qualquer atividade física que você já estava fazendo antes, com exceção de alguma coisa que tenha risco de queda, por exemplo, ou que talvez atividades como corrida não sejam tão legais porque elas forçam o seu assoalho pélvico com aquele peso, né? Então coisas que tem pulo, esse tipo de impacto. Mas de maneira geral, eles liberam, tá? Praticamente toda a atividade física. Caminhadas que sejam um pouquinho mais fortes, né? Não você andando no shopping, nadar, fazer exercícios que você olhar no YouTube ali, pilates para gestação, para gestante, aeróbicozinho para gestação, coisas de calistenia, não sei. Tem como você achar tanto recurso no YouTube? Se mexa, não faça isso com você mesmo. De ser sedentário e depois colher os maus frutos disso. Faça esse esforço por você e pelo neném. E esse vídeo tá ficando extremamente longo. Eu com certeza vou falar mais sobre nutrição na gestação com vocês. Inclusive, pode escrever aqui nos comentários o que você gostaria mais de saber. Quero fazer um vídeo também pra falar sobre parto e pós-parto, porque eu não falei nada sobre isso agora, mas... aquelas coisas de o que eu preciso comprar, o que eu não preciso comprar, o que eu preciso organizar, o que eu não preciso organizar. Todas essas coisas valem um vídeo e agora minha terceira gestação eu sinto que eu tô bem mais preparada pra... Com certeza vou ter menos coisas, eu tô cada vez mais minimalista em relação aos bebês, porque eles precisam de menos coisas, mas tem umas coisas pontuais que fazem muita diferença, então eu quero fazer um vídeo sobre isso. Que mais? E, bom, posso fazer vários vídeos sobre essa fase, eu adoro essa fase, essa é a minha terceira vez, né, tanto que... porque eu adoro essa fase, mal posso esperar pra conhecer esse neném, pra começar a sentir ele, que provavelmente nas próximas semanas eu vou começar a sentir. E a última coisa que eu quero falar, a última dica é o seguinte, já agora comece a falar com o seu bebê, orar pelo seu bebê, cantar pro seu bebê. Isso vai te ajudar a aproveitar mais essa fase, a sentir mais que você tá de fato grávida, de que tem um nenenzinho aí, a conectar com esse bebê. E é muito, muito maravilhoso quando ele sai da barriga e você fala com ele, ele reconhece sua voz. E você canta uma música que você cantava pra ele e ele se acalma, porque ele reconhece aquela música. Sim, isso acontece. E é muito lindo. Eu costumava cantar algumas músicas pros meninos na barriga, principalmente no chuveiro, quando tava só eu e ele cantando ali juntas, eu cantava olhando pra barriga. E essas eram as músicas que depois que eles nasceram, com poucas horas de vida e nos primeiros dias, eu cantava essas músicas e eles já reconheciam que essa era a música que eu cantava pra eles. E nessas músicas eles se aquietavam, eles paravam pra escutar. E essa conexão é a melhor parte. É quando o bebê tá finalmente no seu braço e você olha pra ele e você fala... era você que tava lá dentro, ai meu Deus, como eu te amo. E aí você começa a desenvolver esse relacionamento que já começou enquanto ele estava na sua barriga. Já começou o relacionamento de vocês. E ore pelo seu bebê, ore, leia a Bíblia alto pro seu bebê escutar. Eu sempre pedi nas minhas orações, quando eu tô grávida, eu sempre falo pra Deus, eu não conheço esse neném, mas o Senhor conhece. Eu ainda não consigo abraçar esse neném, mas o Senhor consegue encher o meu útero com a tua presença, com o teu espírito e abraçar esse neném. Eu sei disso. E eu peço que o Senhor faça isso. Isso é uma coisa que eu sempre peço. Para que o meu bebê se sinta amado por mim e por Deus desde que ele tá na minha barriga. E é muito gratificante poder entregar o nosso neném pra Deus desde esses primeiros momentos em que a gente sabe que ele tá aqui. Isso traz muita paz, isso ajuda na ansiedade durante a gestação. Então, se você tiver noites que você tá com insônia na gestação, que acontece, porque a gente passa sono, fica com sono o dia inteiro, dá 3 horas da manhã, acorda e não consegue dormir mais, não é? Se você não tá passando por isso, saiba que isso é muito comum.
E eu passei por isso. Esses podem ser bons momentos para você fazer isso, para você passar tempo em oração, para você passar tempo lendo a Bíblia, para você passar tempo falando com seu bebê, cantando e meditando nessas coisas, que são as coisas mais valiosas. Bom, esse foi o vídeo de hoje, bem diferente do que a gente sempre faz, né? Mas eu espero que você tenha gostado e eu espero que ajude alguma gravidinha por aí. E podem me fazer perguntas aqui embaixo que eu responderei-as. Tchau!